Olá, seja bem-vindo ao dia 4 da nossa leitura bíblica de 2024, Mostra-nos o Pai. E na programação de hoje é Gênesis, capítulo 10 e 11, e também Provérbios, capítulo 3, de 1 a 12. E eu quero meditar aqui com vocês no capítulo 11, que é este evento da Torre de Babel. Então aqui nós já temos o quê? Noé, seus filhos, pós-dilúvio, né, o Senhor novamente falando assim, galera, é o seguinte, agora tem que dar certo, vocês vão ser férteis, se multiplicar, povoar a terra. Esse é o dever de vocês. E aí a terra passou a se encher novamente. E aqui no capítulo 11 nós vemos a força que a concordância tem, que é a Torre de Babel. Então, no capítulo 11, versos de 1 a 9, nós lemos o seguinte: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Ou seja, todo mundo falava português. Todo mundo falava inglês. Ou, ao que tudo indica, todo mundo falava o hebraico, porque, né, é a linguagem que a Bíblia foi escrita. Mas, enfim, existia uma só língua. Havia um só modo de falar. Já pensou você viver num lugar onde não tem barreiras de linguagem? Porque o problema hoje de ter muitas línguas é este problema de interpretação, né? É, que nem a minha língua nativa é português. Eu entendo inglês, até falo e tal, mas tem coisas que eu não consigo entender no inglês com profundidade, porque não é minha língua materna, então a pessoa pode estar falando coisas maravilhosas em inglês, mas eu sou limitada na interpretação. Então, né? Imagina você viver num mundo sem barreiras de interpretação. Mas, continuando, verso 2: Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou para toda a terra. Babel significa o quê? Babilônia. Babel é este lugar de confusão. Babel é este lugar onde as pessoas elas se unem para que unidas, com o mesmo coração, com o mesmo propósito, elas se juntem contra Deus. Elas querem ser maiores do que Deus, elas querem ser indestrutíveis. E aí Deus, porque é poderoso, ele faz o quê? Ah, vocês querem ser indestrutíveis? Vocês estão achando que podem me ganhar no braço de ferro? Pois é agora que eu vou espalhar vocês por toda a terra. E é assim que nós temos tanta variação de língua. E é por isso que a gente não se entende. Ah, aqui, para reflexão de hoje, a primeira coisa que eu quero que você pense é no que, com o que você realmente tem concordado com as pessoas ao seu redor. A concordância é um lugar de força, ok? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, veja, eles se juntaram contra Deus. Eles queriam fazer uma torre, eles queriam ser conhecidos, eles queriam ser indestrutíveis. É como a pessoa que fez o Titanic falou: nem Deus derruba
Nem Deus afunda este navio. Aí Deus falou: o quê? Não entendi o que você falou. Foi lá e afundou. Mas Deus afundou porque Deus é mau? Não. Porque ao fazer isso, o diabo teve uma legalidade para falar: ah, achei aqui uma pessoa egoísta, soberba, vaidosa, que se acha o próprio Deus. Vou fazê-la cair. É isso. Mas, enfim, o lugar de concordância é quando você se une com alguém em concordância, pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, pode ser para a sua felicidade, por isso que Jesus diz: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que duas pessoas ligarem na terra será ligado no céu. Então, Jesus nos ensina sobre concordância para o bem, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Então, quando você se une em oração, com um só coração, um só pensamento, um só propósito, de glorificar o nome do Senhor, você pode fazer maravilhas aqui na terra. Mas quando você se une em alguém para fazer o mal, as quadrilhas aí para fazer o mal, para praticar a maldade, você também é sucedido, bem sucedido, mas para o mal. Você pode acabar espalhado, vai acabar humilhado. Mas esta é a recompensa de quem se une em concordância para o mal. Entendeu? Quando eu trabalho com casais, eu falo muito sobre concordância, porque a destruição do casamento começa na falta de concordância, quando cada um está levando para um lugar. Então, a confusão das línguas também fez com que a gente não tivesse essa união de pensamento, de propósito e tudo mais. E hoje, nos dias de hoje, muitos divórcios acontecem por falta desta falta de concordância. São duas pessoas egoístas casando, tentando cada uma dar certo do seu próprio jeito, sem levar em consideração o outro, sem a verdadeira união que Deus fez para nós. Então, Deus, quando ele junta Adão e Eva, ele os junta em concordância. Sereis uma o quê? Só carne. E por isso deixará pai e mãe. E se unirá à sua esposa, será uma só carne. O casamento é feito para um lugar de pessoas que se tornam um. Um pensamento, um coração, um propósito. A destruição começa quando é cada um para um lado, cada um puxando para um lado. E isso pode estar dando errado também no seu trabalho. Quando o seu chefe manda uma coisa, mas você acha que tem que fazer outra, porque você é o bambambam, bam, bam, você é o bonzão. Os projetos que não são bem-sucedidos, pode ter certeza, a casa está dividida, está cada um puxando para um lado. Casamentos que acabam em divórcio, ou às vezes não acabam em divórcio, mas vivem em contenda, dois corações divididos, cada um puxando para um lado. Babel, depois fica conhecido como Babilônia, este lugar de Babilônia. O que é Babilônia? Pessoas egoístas, pessoas que se acham mais espertas do que Deus, pessoas que sucumbem aos próprios desejos do coração, da carne, não tem lugar de honra, de adoração a Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro. Só há um Deus e só a Ele devemos adoração, devoção e todo o nosso coração. Quando você volta o seu coração para Deus e o seu parceiro, seu cônjuge também tem um coração voltado para Deus, vocês se encontram ali em união com o Senhor e, consequentemente, um com o outro. Os dois têm um coração alinhado ao coração de Deus. Mas se você quer saber por que você tem tanta intriga no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro, na sua família, no seu trabalho, se pergunte se os corações eles estão buscando uma união genuína ou se apenas cada um está tentando vencer o argumento, cada um está tentando dar certo do seu próprio jeito. Aí é um bando de gente egoísta, cada um puxando para um lado. Não vai ser bem sucedido. Nós vemos até hoje pessoas construindo torres de Babel, a começar pela sua casa,
pelo seu trabalho, pela sua igreja. Quantos ministérios destruídos por causa de líderes egoístas, pessoas egoístas, que querem satisfazer o seu próprio ego, sua própria vaidade. Não liga para uma união genuína de coração, de espírito, de pensamento. É por isso que vemos tantos escândalos saindo da igreja, com pastores, padres, profetas, ministros. Pode ver. Por quê? Porque essas pessoas, elas chegaram num lugar de construir uma Babel no seu coração, achando que é mais esperta do que Deus, achando que é maior do que Deus. Esses dias, uma amiga compartilhou comigo um vídeo de uma pessoa que está construindo um forte e vai começar a vender esse forte. Eu acho que custa R$ 500.000 para você participar disso. O que que é esse forte? A pessoa está se preparando para o apocalipse com mantimentos, com conforto, né? Porque já que eu vou ficar num forte, eu quero ficar confortável durante o apocalipse. E assim, tem tudo, eu acho que tem mantimento para décadas, né? A pessoa fez ali um jeito de ter alimento, água, né? Nananã, e comporta sei lá quantas famílias. Aí eu olhei aquilo e eu ri. Porque eu falei assim, essa pessoa não leu a Bíblia. Ela não entendeu o Apocalipse. Ela não leu o que Deus fez com a Torre de Babel. A Torre de Babel aconteceu por pessoas que se achavam mais espertas do que Deus. Noé foi bem-sucedido ao fazer a arca, porque ele fez em obediência a Deus. Deus queria que Noé fizesse a arca para que ele, sua família e os animais se salvassem. Noé nunca quis construir a arca, mas por obediência a Deus, ele foi muito bem-sucedido. Mas quando você age em rebeldia de eu vou fazer na força do meu braço, você é destruído, porque na força do seu braço é você ser mais esperto do que Deus, e é nisso que tantas pessoas casam errado, porque querem casar de qualquer jeito, já que Deus não me dá um marido, eu vou casar com o primeiro que aparecer na minha frente. Se é uma boa pessoa, né? Ele parece ser uma boa pessoa, e daí se ele não tem o temor do Senhor? E daí se ele não ama Jesus? É uma boa pessoa assim? Casa, constrói a sua torre de Babel. Casa errado. A pessoa quer porque quer ter filhos. E aí vai e apela de tudo quanto é jeito para ter filhos. Não depende do Senhor para ter filhos, não depende do Senhor para casar, depois pergunta por que que não está dando certo. Cuidado para que neste ano você não construa uma torre de Babel achando que você é mais forte, mais esperto do que Deus, porque já que Deus não me dá, eu vou construir a minha torre e vou chegar nos lugares altos que eu quero chegar, independente da ajuda de Deus. Talvez seja por isso que sua vida não esteja indo para frente. Submeta-se ao Senhor, deixe com que o Senhor destrua a sua torre de Babel, deixe que Deus seja o Deus da sua vida e você verá as coisas mudarem na sua casa. Não é na força do nosso braço, mas é na dependência do Pai, que faz tudo perfeito e cuida de nós o tempo todo. Não se iluda com a Torre de Babel, porque o Senhor vai destruir, porque Ele é bom, por isso que Ele destrói. Versículo de hoje para fixar, para decorar, Provérbios capítulo 3, verso 12, que diz: Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O Senhor vai destruir a sua torre de Babel para o seu próprio bem, porque o Senhor, o Pai é muito bom e ele só disciplina quem ele ama, assim como o Pai faz o filho de quem deseja o bem. Vamos ler de novo? Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai assim como o Pai faz ao filho a quem deseja bem. Se alegre, porque o Senhor vai destruir a sua Babel nesses dias.
Se alegre, porque é para o seu bem. Amém? Pai, obrigada. Obrigada por nos mostrar a verdade. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Quero te pedir perdão porque tantas vezes agimos de acordo com a nossa vontade, o nosso egoísmo, a nossa carne e construímos a torre de Babel na nossa vida, negligenciando a tua palavra e a tua vontade para nós. Tiramos o Senhor do centro da nossa vida e colocamos o nosso desejo egoísta. Nos perdoa, Senhor. Estamos aqui, Senhor, hoje para te pedir perdão e te pedir, Senhor, vem e destrói a torre de Babel que foi erguida no nosso coração. Toma o teu lugar, Senhor, nas nossas vidas. Queremos te adorar profundamente. Queremos te adorar em espírito e em verdade. E queremos que o Senhor seja o nosso Pai, o nosso Deus, e somente a ti nos submeter. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.